Vamos falar agora sobre drogas e religião. São assuntos que até pouco tempo estavam excluídos da discussão entre os povos indígenas, mas hoje ganham repercussão em muitas das etnias. Uma agenda que tem sido cuidadosamente inserida na agenda indígena, Cleiton. É sim, olha, Paula, o Bom Dia de hoje, dessa sexta-feira, convidou o antropólogo Ademir Ramos e a vice-presidente da COIAB em Manaus, Sônia Guajajara, para apresentar suas compreensões sobre esses assuntos aí. Eu agradeço a presença de vocês, dou um bom dia. Eu começo perguntando à vice-presidente da COIAB sobre qual é o entendimento da instituição que a senhora representa com relação à questão das drogas e qual é a situação hoje no estado do Amazonas. Bom, a situação indígena como um todo, né? Acho que a gente não pode focar somente na questão das drogas, porque os povos indígenas hoje vivem uma situação muito complicada em relação à falta de políticas públicas, né, adequadas aos povos indígenas. Então, hoje, essa ausência do Estado brasileiro dentro das terras indígenas tem proporcionado a entrada, né, de traficantes mesmo, né, que levam as drogas, o álcool, né, alcoolismo, e tudo isso a gente sabe que decorre dessa ausência do Estado mesmo dentro das terras indígenas, né. E aí, claro, isso tem aumentado muito porque os povos indígenas, mesmo dentro das terras, né, ficam muito vulneráveis a todas as entradas, né, de qualquer coisa que estão próximos. E aí o aumento também das cidades, né, o povoamento no entorno, né, mais próximo às terras indígenas, tem proporcionado isso. Fica uma situação muito complicada mesmo, de acordo com seus relatos, né, doutora Sônia? Agora eu pergunto para o doutor Ademir, o antropólogo, como que o senhor analisa esse problema, né, que a Sônia traz aqui para a gente? Indígenas envolvidos com todas essas dificuldades, com drogas, com álcool, não é uma realidade tão recente assim, mas também não é tão antiga, mas ela existe e é preocupante, né? É mais aguda ainda, porque o governo brasileiro tem sido omisso na proteção e salvaguarda do direito dos povos indígenas, sobretudo no que diz respeito ao território. Eu estava analisando esses últimos 20 anos de governo Fernando Henrique Cardoso e governo Lula, na verdade, contribuíram para tratar os povos indígenas como valor humanitário. E para isso abriram as portas para a cooperação internacional. Esse governo da Dilma tem sido totalmente omisso, e particularmente se tratando da Amazônia. Veja um caso concreto dos haitianos da Amazônia. Entraram pelas fronteiras brasileiras e ninguém viu, ninguém sabe, quer dizer, as fronteiras brasileiras estão totalmente descobertas. A gente imagina que seja assim também com tantas aldeias que existem. Exatamente. E olha, veja só, o Joaquim Nabuco, no seu tratado sobre o direito do Brasil, no século XIX, dizia que as fronteiras da Amazônia, na verdade, são as muralhas do sertão. Qualquer estadista volta-se para a Amazônia para garantir a soberania nacional. Esse governo tem sido omisso, bastante omisso em relação aos povos indígenas. Então a droga, o vício, o narcotráfico realmente expande, sobretudo na região dos Solimões. Sabe o que os índios estão fazendo para se defender? Eles estão criando polícia indígena. Polícia indígena é uma resposta à omissão e o descaso do governo federal em relação à nossa região, em relação aos direitos dos povos indígenas e das culturas tradicionais que aqui habitam. Professor e Sônia, um outro tema que a gente acabou abordando aí, que está na agenda, é a questão da religião dentro das tribos. Tem surgido trabalhos de evangelização aí nessas aldeias e de que forma a COIAB analisa tudo isso? Olha, a religião a gente pode até analisar assim por uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, a entrada da religião nas aldeias tem ajudado a diminuir, inclusive, o alcoolismo, né? Só que, por outro lado, também, em muitos dos casos,
e aí não tão esclarecido pelos próprios evangelizadores, né, que muitos indígenas deixam de praticar a sua cultura, deixam de praticar as suas tradições. E hoje acho que isso está assim, ainda muito mais grave, porque os indígenas estão tanto deixando a sua cultura, como acreditando que não vão mais fazer isso por ser pecado, né? Então a pintura, né, os adereços indígenas, os artesanatos indígenas, em muitos dos casos estão deixando de ser utilizados. Só que não todos os indígenas percebem assim, né? Muitos, mesmo evangélicos, entendem e defendem que tem que se permanecer, tem que se continuar, porque o indígena, ele só é indígena, né? Só é um povo se ele tem a sua cultura viva. No momento que você perde essa cultura, você deixa de ser um povo, você deixa de ser indígena, né? Então, assim, a gente não pode impedir que a religião entre dentro das comunidades, mas também a gente precisa ter muito cuidado, ter muito cautela para não deixar que a religião se sobreponha à cultura, né? Aos próprios direitos culturais que nós temos. Agora, doutor Ademir, aproveitando o que a doutora Sônia está falando sobre a questão da cultura das raízes, existe a questão do infanticídio, né? Que é praticado, é algo que existe dentro da cultura indígena. Para nós, sociedades, é uma coisa e para eles é outra. Como é que o senhor analisa essa questão? Essa categoria infanticídio já é uma categoria nossa, do direito ocidental em relação aos povos indígenas. Na verdade, se dá isso mediante um controle demográfico interno das culturas. Isso acontece desde quando o mundo se fez mundo. Então, cada cultura trata a sua especificidade de maneira diferente. Isso acontece também entre alguns povos indígenas. Mas eu queria amarrar também nessa questão da religião. Eu queria dar um exemplo para vocês aqui, para ver onde a religião atua e onde a religião não atua. Aqui próximo de Manaus, na Manaus Caracaraí, Manaus Roraima, nós temos uma grande nação que é o Aimiri-Atruari. O Aimiri-Atruari resolveu, da década de 70, que a religião não entraria no seu território. E esse povo hoje não tem nenhuma presença de religiosos no seu território. Eles mantêm as práticas deles. Mantêm a sua prática prática cultural, a sua soberania, o seu controle territorial, etc. Agora, em alguns lugares, a religião atuou também, por um lado, como estratégia, mas, como outro lado, como praga. Agora, é importante estabelecer que toda cultura ela é dotada de uma dimensão espiritual. Os povos indígenas não têm religião. Ele tem uma mística, uma espiritualidade. Me lembro bem do meu amigo Jorge Terena, que fazia uma questão como dizia: nós temos espiritualidade, não temos religião. Porque a religião é um valor instituído. E a espiritualidade é exercida pela cultura e vivida como povo, como nação. Olha, a gente agradece a presença dos senhores aqui. Verdade, era bastante esclarecedor, tanto a presença do antropólogo Ademir Ramos, como da senhora Sônia Guajajara, que é vice-presidente da COIAB, vieram aqui hoje para apresentar essas compreensões dos povos indígenas acerca de temas relacionados a drogas, religião, infanticídio dentro das aldeias. Essa entrevista acata uma recomendação do Ministério Público Federal e é sempre um prazer tê-los aqui para tratar de temas tão relevantes, especialmente num estado como o nosso, com grande quantidade de povos indígenas. Para a gente é sempre importante oferecer esse espaço, né, Paulo, aqui nos nossos telejornais, para que sejam expostos os elementos da cultura indígena nas suas diferentes manifestações. Muito obrigado aos senhores e um bom dia para vocês. Obrigada, bom dia. Obrigada, um bom dia para os senhores.